Vamos então dar continuação ao nosso quarto módulo do curso de Estratégia Digital Empresarial. O quarto módulo, como sabem, é dedicado ao papel do Content Creator. Temos focado especificamente acerca das estratégias de conteúdo. Nesta sessão, vocês vão compreender o conceito de storytelling e, inclusive, vão ser capazes de aplicá-lo num exemplo prático aqui em aula. Nós antes já falámos acerca do papel do Content Creator. Falámos que o Content Creator é a pessoa que está responsável nas marcas por criar conteúdo sobre as mais diversas formas. Inclusive, nós falamos acerca de vários tipos de conteúdo. Falámos, por exemplo, do texto. Alguém é capaz de me dizer os outros que nós vimos? Imagem, áudio. Exatamente, imagem, vídeo multimédia. E multimédia. Muito bem, Joana. Dentro do Content Creator, há vários tipos. Os que se dedicam à parte do texto são os copywriters e eles são os responsáveis por criar tudo que seja, por exemplo, blog posts, posts de redes sociais, slogans inclusive e até narrativas, que é o que nós vamos ver aqui. O storytelling, alguém é capaz de me dizer o que é que será se souber storytelling? Diana, por exemplo, tens alguma ideia do que será o storytelling? Só alguma história, bocados de uma história que são a ser retratados ou a ser trabalhados, é isso. Não sei se vocês se recordam quando vocês fizeram o teste de admissão aqui ao curso para saber o conhecimento que vocês tinham antes, esta pergunta estava justamente lá. E eu lembro-me que alguém, se não me engano, penso que foi a Mariana que disse que era contar historinhas. Ora, não é que isto esteja todo errado. Agora, podemos dizer isto de uma forma um pouco mais científica e assim podemos dizer que o storytelling é a transmissão de acontecimentos reais ou fictícios por intermédio de imagens. Agora, não se prendam à ideia de que estas imagens são imagens gráficas, sejam estáticas, fotografias, gráficos, pinturas, etc. Ou vídeo, imagem em movimento, porque podem ser também, por exemplo, imagens alegóricas, podem ser metáforas, podem ser imagens inclusive sonoras. Portanto, temos um campo muito amplo a nível do que é que o storytelling nos permite. Porquê é que o storytelling tem atraído tanta atenção nos últimos tempos? Principalmente nas áreas das ciências empresariais, nas áreas do marketing, da comunicação, especialmente digital. Bem, porque as marcas sabem que, como este senhor diz, o Gilles Larry, diz o storytelling dá uma certa resposta à nossa necessidade de ser entretidos. Portanto, as marcas assim, através de contar histórias, como vocês disseram, muito bem, conseguem ligar-se mais emocionalmente às pessoas e, portanto, conseguem levar mais longe a sua mensagem. É este sentido lúdico que nós precisamos na nossa vida e que as marcas conseguem complementar com a sua ação. Assim, em relação ao storytelling, nós podemos dizer que as histórias, independentemente dos factos que são mais específicos, têm todas uma estrutura muito simples, à qual todas podem ser relativamente reduzidas. Essa estrutura foi indicada por Dillingham e depois foi melhorada 2 anos depois, em 2003, portanto Dillingham 2001, Oller 2003, e passa-se nestes moldes, mais ou menos. Temos uma fase inicial, em que a personagem principal, o herói, é apresentado. Depois, esse herói é apresentado também o cotidiano dele, o que é que ele vive, com quem vive, e há um momento de clivagem, que é o segundo momento em que a personagem sente-se obrigada a sair da sua área de conforto e, portanto, vencer uma série de desafios, que serão, no fundo, a terceira fase, que podem aparecer sob a forma de um inimigo ou tarefas que ele tem que ultrapassar. Durante essa viagem ele vai encontrar amigos, inclusive, que o vão ajudar nisso. A quarta e última fase é quando a personagem, uma vez transformada por esta experiência, vence o desafio e volta ao seu cotidiano. Ou seja, estas viagens são, no fundo, iniciáticas. Agora, vocês não têm que ver esta estrutura como rígida, porque reparem, por exemplo, o herói pode-se desconstruir em vários personagens. Vejam o caso, por exemplo, do Game of Thrones. Os personagens estão constantemente a morrer e, no entanto, continua a haver uma história. Exatamente. Também, por exemplo, não tem que ser especificamente por esta ordem. Vejam o caso das epopeias, uma forma clássica de literatura. Nós começamos já num momento da clivagem, depois a narrativa que é contada de maneira a que nós consigamos saber o que era antes de ter acontecido o momento de clivagem. Mas esta estrutura, no fundo, existe por baixo de toda essa trama. Bem, vocês certamente já ouviram falar da Pixar, que é uma produtora de filmes, produziu, por exemplo, o Cars, o Toy Story, e outros exemplos que vocês eventualmente se lembrem. Ela publicou um documento que se chama As 22 Regras do Copywriting Eficiente. A quarta regra é esta. E vocês aqui não conseguem ver? Depois eu digo, não há problema.
esta é uma espécie de uma planta para vocês construírem muito facilmente uma narrativa. Com estas expressões, que vocês depois só têm que preencher com o que falta, vocês conseguem construir uma história muito facilmente. Então, o Era Uma Vez é no fundo a apresentação da personagem. O Todos os Dias é a apresentação do seu cotidiano. Um dia, porém, é quando aparece aquele momento de clivagem onde tudo muda. Por causa disso, é uma expressão causal que vocês vão poder repetir N vezes e que vai introduzir a sequência de acontecimentos que sucedem daí. O por fim é quando a personagem, então, vence a sua causa e, desde então, exatamente, termina, então, a história. O que é que eu quero que vocês façam agora? Vocês sabem que têm um projeto pelo qual vocês vão ser avaliados, uma marca de projeto. Eu quero que vocês agora peguem nesta estrutura e façam aquilo que se chama uma branded story. Isto é, uma história associada à vossa marca com esta estrutura. Podem substituir estas expressões por semelhantes. Não tem que ser exatamente isto. Vocês vão criar essa história, é texto, depois vamos replicar a história noutros formatos, imagem, áudio, vídeo, etc. Para esta sessão em particular, vocês vão usar só o texto. Eu vou-vos só dar um exemplo para poder concretizar. Imaginem, por exemplo, o caso de uma menina, que vai ser a nossa personagem. Era uma vez uma menina que vivia numa casa e tinha junto da sua casa um poço do qual ia buscar água todos os dias. Um dia, porém, o poço secou e a menina, por causa disso, viu-se na obrigação então de sair à procura de uma nova fonte de água. Por causa disso, conheceu uma série de amigos, viveu imensas aventuras, até que, por fim, encontrou uma fonte da qual jorrava água ainda mais límpida do que antes. E desde então passou a ir a essa outra fonte para ir buscar a sua água. Fim de história. Pronto. Alguém tem alguma dúvida em passar ao exercício? Não, realmente assim é muito mais simples. Então podem começar. Aqui eu vou andar aí pelas carteiras, por acaso vocês precisarem de alguma coisa, vou deixar a estrutura para vos facilitar, vou só dar mais um jeitinho. A ver se consigo. Então, vai ser fácil? Está a ser assim que faz. Mas é mesmo isso, é exatamente isto que eu quero que vocês sintam, eu quero que vocês compreendam com este exercício a dificuldade que o Content Creator tem, quer porque vocês venham algum dia exercer estas funções, ou porque eventualmente venham a trabalhar justamente com este tipo de profissionais. Já toda a gente terminou? Sim. Muito bem, vamos fazer assim, vão recolhendo os exercícios, eu depois eu vou corrigi-los, vou pôr inclusive alguma apreciação minha no Moodle, mais aprofundada, vamos inclusive depois do intervalo falar acerca das vossas histórias. Entretanto, vou-vos pôr uma história de exemplo de uma marca que eu gosto muito, que usa justamente esta estrutura de contar histórias. Dê-me só um momento, por favor. É a história de uma menina também, que se chama Sophie. Não tem legendas, é só mesmo estarem atentos. Reparem como é que a marca se coloca na história. Ela é a menina, e a marca está então a apresentar os seus vários produtos. Portanto, ela vai guardando momentos da vida dela. Vamos acompanhando o crescimento da menina, os momentos-chave. E aqui estão sempre os produtos da Google a aparecer. Sim. Que é o objetivo, no fundo, desta Claro. série. Então, alguém sabe dizer em que papel é que a marca está a aparecer? Como amigo. Exatamente. Reparem como ela valoriza o cliente, colocando no papel do herói. A nossa tendência normalmente é colocar a marca como herói. E coloca-se ela mesma no papel do amigo, ajudando o herói da história, ela também nos ajuda a nós, porque nos identificamos como um herói, como eu disse, nas nossas necessidades de guardar memórias, de partilhar momentos, etc. Pronto. Isto depois eu vou deixar este vídeo, assim como outros exemplos digitais dentro da Moodle. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isto? Não. Muito bem. Então, É só, para
nós também realizarmos este tipo de storytelling, temos de também ter um bocadinho de criatividade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a criatividade acaba Acho por que ser é avaliada também. Tudo bem que vocês podem preencher as histórias, mas é importante também que sejam capazes de sair da estrutura e inová-la, trazer uma série de coisas que são específicas à vossa marca e, portanto, vocês têm que a conhecer bem para poderem contribuir com alguma coisa que ainda por cima consiga fazer a ponto com o que os vossos clientes querem. Por isso é que nós também falamos em estratégia na questão de criação de mapa de públicos, isto é, criar um mapa de públicos em que nós sabemos o que é que eles gostam, o que é que eles fazem, etc., para depois nós podemos fazer a tal ponto entre o que nós podemos contar e o que eles querem realmente ouvir. Portanto, isto vocês já conhecem. E agora, vamos fazer uma pequena recapitulação. Neste módulo, nesta sessão, já vimos o conceito de storytelling, vimos o conceito de copyright, vimos a estrutura típica de uma história, correto? E vimos a quarta regra da Pixar, então, para podermos criar uma narrativa facilmente. Eu vou-vos deixar, como eu disse, outras fontes da Moodle, onde vocês poderão, então, explorar estes conceitos e outros. Não se esqueçam depois que, quer o vosso trabalho da área projeto, assim como esta matéria vai aparecer no teste final, que depois conta para o ponto geral da vossa nota final do curso. Bem, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, então vou-vos deixar com uma frase antes de irem para o intervalo para vocês meditarem acerca da importância do storytelling. Como Robert McAfee Brown disse, storytelling é a forma mais poderosa, pensem nisto, de trazer ideias ao mundo. Lá está a criatividade. Inspirem-se.